ouvir, Lucas. Aleluia a Deus. Santo Deus. A paz, Senhor, irmãos. Amém. Deus seja louvado por essa oportunidade pela qual Ele nos concede. Algo que o pastor falou é interessante sobre meu pai me avaliar. Eu ministro pela graça de Deus desde os 12 anos, mais ou menos. Uma vez em uma ministração, eu todo empolgado, feliz, preguei sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu falei no meio da ministração, irmãos, Sadraque, Isaque e Abednego na fornalha. E a mensagem toda eu falei que Isaque estava na fornalha, irmãos. Aí no final meu pai chamou assim: filho, Isaque é o filho de Abraão, ele não estava na fornalha, ele estava para ser morto, mas não era na fornalha. E assim a gente vamos aprendendo e várias outras coisas, teria várias histórias de correção. E sou grato a Deus, a Ele, que vai me instruindo para ter mais sabedoria, mais experiência. E pela graça de Deus nós vamos ministrando a palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Filipenses. Aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Há algo que eu não poderia deixar de comentar nesta noite. O grupo de louvor está de parabéns pela espiritualidade que vocês passam. Muitos de nós, ou a maioria das pessoas que vão à igreja, elas saem com o pensamento de vou ir para ouvir uma palavra. Eu talvez seja um pouco diferente disso. Eu sempre vou para ouvir um louvor, sempre dou ênfase ao louvor. Por eu tocar no meu ministério, eu sinto cada vez aquela falta de estar ali no meio das pessoas e ouvindo e sentir a presença de Deus ali do meio, ao invés de estar transmitindo às pessoas. E vocês verdadeiramente transmitem a presença de Deus. Aleluia. Vocês verdadeiramente transmitem algo espiritual. E continue assim, que Deus possa abençoar grandiosamente vocês. Aos Filipenses 2,13. Todos já acharam, amém? Diz assim a palavra de Deus: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Aleluia. Aleluias. Repita comigo: o querer, e o efetuar. Os irmãos podem se sentar. Primeira coisa interessante desta palavra, deste versículo, que a palavra de Deus nos deixa, é que percebemos que o nosso querer e a nossa vontade, quando está ali debaixo do querer e a vontade de Deus, quando estamos trilhando o caminho do Senhor e com a vida ali debaixo das suas asas, o querer provém dele. O querer provém, os nossos quereres, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos, provém de Deus. E nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo, eu queria transmitir algo através da vida da mulher que tinha um fluxo de sangue. A Bíblia nos relata que havia uma mulher que havia 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue. Para que venhamos entender melhor essa condição dessa mulher na época, hoje talvez encararia ali como uma doença normal, que haveria ali tratamentos e qual haveria um segmento, e talvez ela poderia passar por uma psicóloga ali pelo problema que ela tinha. Mas naquela época a situação era um pouquinho diferente, pois a palavra de Deus no Velho Testamento, em Levíticos, havia ensinamentos acerca da pureza e da impureza. E todo ali no processo que toda mulher passa ao mês, ela se tornava impura. E com aquela condição de estar impura, ela não poderia relar em ninguém. Com aquela condição de estar impura, ela não poderia tocar em nenhum objeto. Com aquela condição de estar impura, de modo algum, aquele objeto que ela tocava tinha o mesmo valor. Ou seja, se eu toco nesta água aqui, neste copo de água, que ele vale aí R$2, se uma mulher que tinha ali um fluxo de sangue, ou estava naquele período, ela tocasse, aquilo perdia o valor. Aquilo não valeria de mais nada. Seria pouco, ou talvez outras pessoas não queriam tocar, outras pessoas não iriam relar naquilo. Entendendo essa condição ali, nós podemos perceber que aquela mulher provavelmente era uma mulher deprimida.
Provavelmente aquela mulher era uma mulher angustiada, que vivia triste. Pois a Bíblia ela relata que tudo o que ela tinha ali, ela gastou para que houvesse ali um tratamento, que ela pudesse recuperar e se sentir uma pessoa comum e normal como todos os outros. Mas ali ela só teve frustrações. Mas ali, mediante a tentar se recuperar, ela só teve tristezas, aborrecimentos. Agora você pensa comigo, 12 anos com fluxo de sangue, rejeitada pela sociedade, tudo que ela tinha foi gasto. Então nós podemos perceber que ela não era uma mulher ali de um padrão baixo financeiramente. E se ela investiu tudo que ela tinha para ser curada, é porque ela tinha ali algum dote, algo de valioso. Ela tinha uma vida ali, com uma fortuna ou com dinheiro, mas nada adiantou, mas nada resolveu. Mas chega um momento que ela pensa: olha, chegou a minha chance. Chegou a minha vez, talvez essa possa ser uma solução. Há um homem aí que estão falando, chamado Jesus de Nazaré. Dizem que ele já curou. Dizem que ele está operando milagres. Dizem por aí que aonde ele coloca a mão, algo diferente tem que acontecer. Aonde a presença dele está, algo diferente tem que acontecer. Amado Jesus. E talvez este será meu último triunfo. Talvez este vai ser minha última solução, minha última tentativa. Quantos de nós colocamos Deus como nossa última solução? Será que não seria mais fácil colocar Deus como primeira solução? Será que não seria mais fácil colocar Deus ali como primeira atitude? Mas a nossa primeira atitude é nos desesperarmos. A nossa primeira atitude, muitas das vezes, é questionar primeiro a Deus do porquê está ocorrendo e do porquê está acontecendo. Nossa primeira atitude é olharmos para todos os recursos que nós temos e tentar executá-los todos de uma maneira. E aí sim, quando todos são frustrados, nós corremos aos pés de Jesus. Muitas das vezes a solução é mais simples do que parece. Muitas das vezes o nosso problema, ele pode ser resolvido de uma maneira mais simples. Ou o processo que passamos por ele pode ser menos doloroso. Mas isso só pode acontecer quando nós pegamos a Deus, quando nós pegamos Jesus e colocamos Ele como ali a principal solução do nosso problema. Eu não vou dizer para você nessa noite que assim que aparecer um problema na sua vida, você vai esquecer de todo o resto e vai clamar a Deus e instantaneamente ali vai ser resolvido. Não. Há situações que nós temos que passar em nossa vida para propósito de Deus. Há situações que nós devemos passar em nossa vida para aprendizado, para nós passarmos por outras determinadas situações ou para transmitir a outra pessoa que vai necessitar ouvir. Há situações em nossas vidas que talvez nós não vamos obter respostas. Mas para que nós precisamos de respostas? Mas por que nós precisamos questionar a Deus? Mas para que nós temos que colocar Deus contra a parede? Ah, Senhor, por que isso acontece? Ou por que isso deixa de acontecer? A Bíblia nos diz, olha, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Deus, nós não temos mais que questionar a Ele do que Ele faz ou deixa de fazer com ela. Se eu pego algo que é meu, entrego a alguém e falo, ó, é seu. Aí a pessoa vai lá e joga no chão. Eu não tenho direito algum de falar assim, opa, por que você está jogando no chão que eu te dei? Aquilo é da pessoa.
E de modo não diferente é nós com Deus. Chegou um momento em nossas vidas que nós decidimos entregar a nossa vida a Deus, amém? Amém. Chegou um momento em nossas vidas que nós reconhecemos que sozinhos nós não conseguiríamos caminhar. Então o que fizemos? Olha, Deus, eu entrego a sua vida, cuida dela, amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor. E você ainda quer questionar a Deus sobre o que você está passando? E você quer questionar a Deus sobre o que está acontecendo, ou vai acontecer, ou deixa de acontecer? Meu querido, nesta noite você só tem que acreditar e crer. E se você deixou a sua vida nas mãos dele, ele vai cuidar da melhor maneira. Glória ao Senhor. Se você colocou o Senhor como seu dono, se você depositou toda a sua confiança em Deus, não importa qual situação você esteja passando, há uma certeza que você vai conseguir passar, e do outro lado vai estar de cabeça erguida, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Santo, santo Deus. Mas ainda há tempo de colocarmos o Senhor à frente dos nossos propósitos. Ainda há tempo de colocar o Senhor à frente das nossas situações. Talvez a nossa situação não seja tão difícil como aquela mulher que tinha ali há 12 anos o fluxo de sangue. Mas talvez a situação que para mim parece tão difícil, para você não seja nada. E talvez a sua situação que pareça tão difícil, para mim não seja nada. Eu nunca vou saber qual que é a dor de uma mãe em quase perder o seu filho. Eu não vou saber, eu não vou ter essa sensação por não ser mãe e por não, de um dia não vou ser também. Mas há um Deus que tudo sonda, há um Deus que tudo conhece, há um Deus que tudo sabe. Olha, o seu irmão talvez ele não possa saber qual é a angústia do seu coração. O seu irmão talvez não sabe ali a dor que você sente pelo processo que você tem passado. Mas há um Deus que olha para ti e que te conhece e que sabe o que você tem passado. Há um Deus que tudo sabe. Nada está encoberto aos seus olhos. Verdade. Há um Espírito, o Espírito Santo de Deus, que ele penetra a profundeza do nosso coração. Sabe aquele lugar onde ninguém chega? Sabe aquele lugar onde a sua esposa não consegue chegar, onde o seu esposo não consegue chegar, onde o seu melhor amigo não sabe, não entende? Aleluia. Grande é o seu nome, Senhor. Sabe o lugar que você tem guardado tantas coisas e achado que ninguém tem te visto? Talvez essa noite você se encontre como aquela mulher do fluxo de sangue, achando que está esquecido, achando que está rejeitado, achando que ninguém vê, que ninguém sabe. Talvez você entrou nessa noite acreditando que você vive em uma sociedade isolado, aonde ninguém mais te vê, aonde a sua situação não tem mais jeito, aonde o processo que você passa ninguém te entende. Mas nesta noite há um homem conhecido como Jesus. Graças a Deus. E eis que ele está neste lugar. E se ele está neste lugar, algo diferente tem que acontecer. Pois aonde ele passava, algo diferente acontecia. Nós não estamos falando de qualquer presença. Nós não estamos falando de qualquer ser. Nós não estamos falando ali de um presidente da república. Nós não estamos falando de uma rainha de um país. Nós não estamos falando de um governador, de um dono de uma grande empresa. Nós estamos falando daquele que foi morto, mas reviveu. Nós estamos falando daquele que foi pendurado no madeiro, mas ao terceiro dia ressuscitou. Nós estamos falando daquele que teve a capacidade de vencer o inferno e de vencer o
a morte. Glória ao Senhor. Aquele que nos dá vida e vida com abundância. Glória a Deus. Mas voltando à história desta mulher, ela vê ali que há uma solução ainda para o seu problema. Bendito é o seu nome. Ela vê que ali ainda há uma resolução para o seu processo. E que talvez ali aonde ninguém a viu, havia ali a chance de Cristo olhar para ela, de Jesus olhar para ela. Então ela começa ali um processo talvez mais difícil do que todos os seus tratamentos. A Bíblia relata que aonde Jesus estava, o seguia uma grande multidão. E ali não era diferente. Jesus ele estava a passar e ali seguia uma grande multidão. Talvez a nossa imaginação, nós imaginamos uma mulher chegando e tocando ali na orla do manto de Deus. Mas até ela chegar à orla do manto, houve todo um processo. Como eu disse no começo da ministração, ela não poderia relar em ninguém. Deus da glória. Agora imagine, aquela mulher saindo de casa, olhando aquela multidão de pessoas, e sabendo que em um pequeno espaço havia um homem diferente, pela qual todos estavam querendo chegar perto. E ela começa a caminhar. E ela dá um passo, ela dá outro. E eu imagino ela falando, dá licença. Oi, dá licença. E ela vai chegando mais perto, e de repente se encontra mais longe, porque não só ela queria chegar perto de Jesus. E às vezes ela se afastava e seguia, dava 3 passos e voltava 2. Às vezes as situações que nós passamos é dessa maneira. Nós enxergamos uma multidão à nossa frente e damos 3 passos e voltamos 2. E andamos um pouco para frente e depois retrocedemos. Talvez em algum momento naquela caminhada, no romper ali da multidão que aquela mulher estava passando, ela possa ter pensado, eu vou voltar para casa, não vai adiantar, eu nunca vou conseguir chegar até ele. Talvez no momento daquele processo de passar a multidão, ela possa ter olhado e falado, olha, não vai ser dessa vez. Eu vou para casa e continuar com o meu sofrimento. Eu vou para casa e continuar com as minhas dores. Vou continuar sendo rejeitado aqui pela sociedade. Quantas das vezes o desânimo bateu em sua vida? Quantas das vezes o desespero bateu em seu coração? Quantas das vezes você achou que não conseguiria mais chegar aos pés de Cristo? Quantas das vezes a multidão foi maior do que a sua vontade e do que o seu querer? Quantas das vezes a multidão foi maior do que os seus sonhos? Pois há sonhos que parecem tão distantes, há sonhos que parecem ser tão afastados da nossa capacidade de alcançar, há desejos que colocamos em nosso coração que parecem tão distantes de chegar. E quantos de nós já passamos por isso? Aquele momento que nós fechamos no nosso quarto, dobramos nosso joelho, e como se aquelas lágrimas dissessem para Deus, olha, eu não vou conseguir, eu não vou alcançar. Mas nessa noite, por intermédio dessa palavra, o Senhor ele vem falar para nós, olha, sou eu que coloco no seu coração os seus sonhos. Sou eu que coloco no seu coração o seu querer. Sou eu que coloco no seu coração a sua vontade. E sou eu que tenho todo o poder para realizá-los. E sou eu que tenho todo o poder para fazê-lo. Aleluias. Deus é eterno. Eu sou ou não sou o Deus do impossível, diz o Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Porque o ser humano ele limita tanto o poder de Deus. Glória para sempre. Porque o ser humano ele se limita tanto a grandeza de Deus.
mulher ela começa a progredir ali na sua caminhada. E ela vai prosseguindo e vai chegando, e vai chegando, e vai chegando. Mas a Bíblia não diz, mas talvez por um momento, quando ela estava ali perto, ela possa ter pensado: Santo. será que eu sou realmente digna Aleluia. de tocar nele? Jesus amado. Será que eu sou realmente digna de chegar e tocar ali numa parte do seu corpo? Muitas das vezes, meus queridos, Satanás ele coloca pensamentos em nossa mente de que nós não somos dignos de alcançar nada. Muitas das vezes Satanás ele coloca em nossa mente pensamentos de que nós não somos dignos de realizar sonhos. E muitas das vezes ele coloca em nossa mente que nós não somos dignos de estar perto de Cristo e de ser usados por Deus. Que nós não somos dignos de abraçar a Deus e sentir a sua presença. Ah, Senhor, mas eu sou pecador, mas eu peco, mas eu erro. Mesmo a Bíblia dizendo que todos nós somos falhos, mesmo a Bíblia dizendo que todos nós somos pecadores. Em João ele diz: olha, filhinhos, não pequeis. Mas se porventura vocês pecarem, mas se porventura vocês errarem, lembre-se que vocês têm um advogado. Não se sentem dignos de nada, não se sentem puros de nada, não se sentem capazes de nada, pois pelas nossas próprias forças nós não chegaremos a lugar algum. Pelas nossas próprias forças não conseguiremos alcançar nada. Mas maior, bem maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E com o ato de fé, aquela mulher ela chega perto de Cristo. Aleluias. Com o ato de fé, aquela mulher ela chega perto de Jesus. E o seu coração ali se enche de fé e fala: é agora, é neste momento. E ele estica a sua mão. Se para tocar na hora de Cristo, ela deveria estar no chão, jogada, se rastejando. Ela não conseguiria ali chegar, andar normal, agachar e relar na hora de Cristo. Se fosse assim, ela relava ali na manga, relava no braço. Mas ela se lança nos pés de Cristo, e com um ato de fé ela toca ali na orla do manto. Aleluias, aleluias. E no mesmo instante Jesus ele para. Eu imagino toda a multidão caminhando, e de repente Jesus para e toda a multidão para. Ele fala: opa, alguém me tocou. Eu senti um toque, alguém me tocou. E Pedro ele olha e fala: ah, Jesus, a multidão te aperta, todos estão te tocando. E Jesus ele fala: não, foi um toque diferente, pois eu senti que de mim saiu virtude, pois eu senti que de mim saiu poder. Aleluias. Qual é o toque que nós temos dado em Cristo? Como nós temos achegado a Cristo? Como o nosso coração tem chegado até Cristo? Será que tem chegado cheio de fé e confiança que nós vamos conseguir? Ou cheio de dúvidas e pensamentos de fracasso? Toque em Cristo e faça sair virtude dele. Não dê um toque simples, não dê um toque sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a partir do momento que a fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, ela brota em nosso coração, tudo nós podemos fazer por intermédio de Cristo. Tudo nós podemos alcançar. Aleluias. E aquela mulher ali sai de trás, fala: Senhor, foi eu que te toquei e eu estou curada. Foi eu que te toquei e eu estou curada. Aleluias. Em apenas um toque de fé, aquela mulher ela foi curada. Porque a
Amado Deus. Quando você menos esperar, Cristo ele vai entrar com providência. Quando você menos esperar, Ele vai entrar com solução. Não importa o tempo que venha demorar, mas sim temos a ciência, a consciência que o tempo que demorar é o tempo do querer de Deus. Obrigado, Senhor. O tempo que demorar é o tempo da vontade de Deus. E saber que é um tempo para todas as coisas debaixo da vontade de Deus. Crente ao Senhor, Jesus. Eu convido você nessa noite a encurvar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Decaion, benemas, decai. Decandaion, abaixo, decai, levarabaixa, decai. Bendito é o seu nome, Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor. Traga o seu problema à sua mente neste momento. Deus. Traga aquilo que você não tem visto mais solução. Sabe aquilo que te tem feito chorar do nada? Que buscarmos. Sabe aquilo que faz as suas lágrimas escorrerem sem esforço algum? Querido Jesus. Sabe aquilo que já disseram para você que você não vai conseguir? Sabe aquilo que já disseram para você que não há solução? Aleluia. Santo é o Senhor. Agora coloque a multidão. Já imaginou o seu problema? Agora coloca a multidão. A multidão é tudo aquilo que te impede de solucionar. Tudo aquilo que te impede ali de tirar isto da sua vida. Santo é o Senhor. Agora à frente da multidão, imagine a solução. Se você imaginou uma solução física, carnal, apaga isso da sua mente. Agora como solução, imaginar Jesus. Aleluia. Há o seu problema, a você o seu problema, a multidão e Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. Bendito é o seu nome. A multidão é difícil, né? A multidão é dura. É complicado ouvir palavras que machucam. É complicado ouvir palavras que desanimam. Ó Deus. Dói, não dói? Aleluia. Agora imagine você caminhando pela multidão. Grande é o Senhor. Imagine você caminhando pela multidão. Imagine lágrimas, imagine dores. Assim o processo de sofrimento, assim o processo doloroso. Mas Deus não disse que seria fácil. Mas agora imagine você caminhando. Aleluia. Grande é o E ali sem força você começa a se arrastejar no chão. Agora imagine a solução do seu problema ali parado. Dizendo: vem, filho amado. Olha aí, Jesus. Vem como está. Andecabaixo, decaída sou. Pai querido. Sou eu, o Espírito Santo de Deus, que consola o seu coração. Obrigado. Rabaixo, decai, lebaixo, decai. Sou eu, o Espírito Santo de Deus, que conforta o seu coração. Obrigado, Jesus. Há um Deus que nos ama incondicionalmente. Aleluia. Há um Deus que nos ama com um amor incondicional. E Ele está esperando você chegar até Ele. Mas não pense que isso é porque Ele está esperando você chegar até Ele, que Ele não tem estado com você. Às vezes você se sente só, que se sente que ninguém está contigo, é porque você mesmo forma uma barreira, impede de sentir a presença de Deus, pois o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve não nos abandona, Obrigado. o Deus que nós servimos não nos deixa. Aleluia. Glórias ao Senhor. E hoje Deus Ele diz para você: filho,
eu tenho ouvido o seu clamor. Obrigado. Filho, eu tenho enxugado as suas lágrimas todas as madrugadas. Aleluia. Filho, eu tenho enxergado o seu problema. Filho, aquieta o seu coração, porque eu sou Deus na sua vida. Aleluias. Depois que você passar por todo aquele processo de passar pela multidão, haverá Jesus te esperando para te abraçar. Haverá Jesus te esperando para te consolar e curar todas as suas feridas e dizer: filho, doeu, mas eu estou aqui e nunca te deixei. Você pode aplaudir ao Senhor essa noite? Aleluias. Bendito é o seu nome. Obrigado, Deus. Grande é o seu nome, Jesus. Deus tudo pode. O querer que se manifesta em nós vem dele. E a realização deste querer vem dele. Queira o inferno ou não. É mesmo, Senhor. Aleluias. Ouviu, irmã? Você queira o inferno ou não. Não importa quem vai se levantar, decai ou decasta. Verdade. Não importa quem vai tentar te derrubar. Assim diz o Senhor: sou eu aquele que firma os teus pés. E nada que acontece na sua vida acontece se não for pela minha permissão. Aleluias. Grande é o seu nome. Fique com esta palavra no seu coração. Os teus sonhos não podem ser frustrados. Os teus desejos não podem ser enterrados. Os teus planos não podem ser esquecidos. Porque eles vêm de Deus. E o realizar deles vem de Deus também. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.